Nós temos que adorar com alegria. Pode sentar, queridos. Aleluia. Pode sentar. Às vezes eu me deparo com as pessoas adorando a Deus, ouvindo para a igreja, cantando, mas cantando com uma tristeza no coração. Querido, quem confia não tem adversidade que você não vence. Quem confia no Senhor, não confia pelo que está vendo, amado, o que está vendo. Tem que confiar pelo aquilo que Deus é e aquilo que Deus te prometeu. Amém, gente? Pode sentar, a Igreja Viva do Senhor? Culto de quarta-feira, dezembro, é assim. É assim. As cadeiras ficam sempre assim em dezembro. Eu já estou acostumada, né? Não se espante, não. Vai ficar um pouquinho pior perto do Natal. É normal, entendeu? Janeiro, então, as pessoas tiram férias de Jesus. É uma coisa incrível. Pior se Jesus vier buscar a gente em janeiro, né? E que nós... Jesus, deixa acabar minhas férias, depois eu subo contigo, né? É bem assim o negócio. Mas, queridos, você que está aqui nessa noite, afina os teus ouvidos. Eu quero falar algo de Deus para o nosso coração. E nós estamos assim numa campanha que é aprendendo a orar com o Senhor, aprendendo a estar na face do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis 16, por favor, para nós vermos o que estava acontecendo naquela época. O povo de Israel, na verdade, havia uma divisão grande, havia uma apostasia. Acabe estava reinando naquela época. Acabe tinha casado com Jezabel, né? Ela matava os profetas, ela acabava mesmo com todo mundo. O desânimo era total, sabe? Era um desânimo total. Às vezes eu me deparo lendo essa passagem, me deparo vendo que nós estamos vivendo isso hoje. Né? Muitos profetas, muitos ministros, né, estão deixando o evangelho. Acabe hoje está reinando porque muitos altares a Baal está sendo constituído na cidade. Por que não dizer na nação? Por que não dizer no mundo? Né? Pessoas que preferem adorar vacas, adorar rato, do que adorar Deus vivo. E realmente o mundo está dessa forma e Deus está muito irritado. E não era diferente naquela época. Eu quero falar com você em 1 Reis 32 e 33, para depois nós irmos para o 17. Eu preciso dar uma lidinha no contexto para que você entenda um pouquinho por que Elias se levantou no meio dessa nação perversa. Né? Alguém tem que se levantar. Diga para o teu irmão, alguém tem que se levantar no meio dessa geração perversa. Alguém tem que se levantar. E que seja você nessa noite. Você que se levante no meio dessa geração perversa. Amém? Estava ali e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. Isso foi Acabe. Pode passar o 33. Também fez uma azeira, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel, o que antecederam. Queridos, provocar a ira de Deus. É isso que a nação tem feito, é isso que os governos têm feito, é isso que a população tem feito, é isso que os nossos governantes têm feito, e não foi diferente naquela época, estavam vivendo uma apostasia naquela época. Se você ler um pouco antes, estava dividido o povo, dividido entre os reis, eles estavam fazendo tudo errado, Deus estava irado, Deus estava chateado, porque Deus também se ira. Imagine quando Deus olha para o Morro da Fumaça, quando Deus olha para a situação do Brasil ou do mundo, imagine que Deus também está irado. Imagine que Deus está sofrendo também. Deus está triste também. E nessa época estava assim, olha, era altar a Baal. Acabe tinha casado com Jezabel. Quem sabe o que é Jezabel? Era uma prostituta, na verdade ela matava os profetas, ela acabava, né? Ela queria acabar com todo o reinado do Senhor, ela queria acabar com a palavra do Senhor, ela queria acabar com a igreja do Senhor, e ela estava tendo grande êxito, porque Acabe, como rei daquela época, estava levantando altar realmente a Baal, altar a Deus estranho, e estava uma situação terrível. Eu trago para o dia de hoje. Como é que está o nosso mundo? Como é que está o Brasil? Como é que estão os governantes? Aqueles que deviam dar realmente um bom testemunho? Aqueles que deveriam estar se levantando a favor do carente e do oprimido? Como está o nosso mundo hoje? Então eu quero trazer um paralelo, porque a palavra é assim. A palavra ela é atual, ela traz vida agora para nós. E ali o combate estava contra o povo de Deus.
E então, 17:1. E então, bota 17:1, por favor, é ali que eu quero me ter. Então, Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Pode deixar aí. Então se levantou um homem, tisbita, que não estava ali no meio daquele povo. Um profeta se levantou no meio de uma geração perversa. Será que nessa noite, olhando para mim, mesmo você que entrou aqui pela primeira vez, será que olhando para mim, tem alguém que vai defender o povo de Deus? Tem alguém que vai se levantar para combater contra Jezabel, contra Acabe, contra a prostituição, contra os altares falsos, contra a Babilônia e Roma, contra os demônios que estão atuando na tua casa ou nessa cidade? Será que então tem algum Elias aí nessa noite? Porque, querido, ele se levantou. Ali a palavra não diz que Deus chamou. A palavra não está dizendo que Deus foi lá não sei aonde e chamou Elias. Não. Eu vou te contar por que ele se levantou. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, ele disse assim, ó, então levantou Elias, o tisbita de Gileade, e ele disse, cujo Deus que a face estou. Só alguém vai defender o reino de Deus se tiver intimidade com Deus. Ele não disse, olha, Deus me mandou, eu vou me levantar. Não. Você só vai vencer os Acabes desse tempo. Você só vai vencer as coisas erradas desse tempo. A Jezabel, que está tentando matar a tua casa, matar os profetas que estão se levantando dentro da tua casa, que estão realmente querendo matar o reino de Deus. Você só vai conseguir vencer e se levantar, se você estiver face a face com Deus. Você pode dizer amém, gente? Ele disse, olha, eu me determino, porque sabe por quê? Deus está irado com vocês. Deus está irado com esse problema. Deus está irado com você, Acabe. Deus está irado com essa tua mulher Jezabel. Deus está irado que você está levantando altares a Baal e você esqueceu de servir ao Deus vivo. Eu vou me levantar e quero saber? Sabe por que eu estou me levantando? Disse Elias. Não porque eu estudei. Não porque eu sou formado. Não porque eu tenho um camelo melhor. Sabe por que eu sou ousado dessa maneira? Porque eu estou face a face com Deus. Olha a diferença, nós estamos falando de oração. Esse culto tem a ver tudo com oração. A gente tem falado aqui nas quarta-feiras que só vamos vencer na oração. Então, se você quer realmente se levantar como guerreiro da última hora e combater essa apostasia que não está na igreja Senge, mas que está no reino de Deus, nós temos que estar face a face com Deus. E ele disse, olha Acabe, olha inimigo, olha problema. Eu vou dizer uma coisa para ti. Deus não me mandou não. É a segunda palavra que em mim está. Eu vou dizer uma coisa para ti. Não vai chover 3 anos e 6 meses sobre essa terra. Gente, que cabra macho era esse? Olha que autoridade que ele tinha. Olha que autoridade que ele tinha. Se você ler depois lá em Lucas 4:25, fala dele ainda. Querido, por quê? Ele disse, cuja presença de Deus eu estou nesses anos. Não haverá chuva. Se você quer ser ousado, se você quer vencer os inimigos, se você quer profetizar e o céu cerrar, se você quer profetizar e descer a chuva, se você quer profetizar e a abundância vir, se você quer profetizar e o casamento ser restaurado, o segredo dessa noite, eu poderia ir embora agora, que eu já tenho pregado o que eu vim pregar, é estar na presença de Deus. Muita gente quer vencer, até levanta a mão para profetizar, até diz que é profeta, até diz que é isso, mas não conhece o coração de Deus. Deus está virado, e Elias sabia que Deus está virado, porque ele se irou com a situação. Ele disse, então eu vou se levantar, eu vou me levantar. Será que alguém tem ousadia nessa noite para dizer assim, então eu vou me levantar a favor da minha casa, a favor da minha família, para combater com esse inimigo? Será que tem nessa noite? Pastora, qual é o segredo? Eu tenho que estudar quantos anos, pastora? Eu tenho que ir para qual faculdade? Ô pastora, eu tenho que ter quanto dinheiro na conta bancária? Não, querido. Esteja face a face com Deus, que aí tu vai conhecer o coração de Deus e vai conhecer o motivo no qual Deus te levanta para orar e para buscar nessa geração.
Muita gente está fazendo tudo, mas não está conhecendo o coração de Deus. E ele disse, eu me levanto nessa noite, eu me levanto nesse dia, que não vai chover sobre a terra, Acabe. Você vai ver, você vai ter que me implorar, você vai ter que implorar para que volte chuva. Gente, nós estamos precisando de Elias. Nós estamos precisando de Elias. Nós estamos precisando de pessoas que andem face a face com Deus. Nós estamos precisando, meu amado. Você pode ter tido face a face nessa semana com o teu zap, com a tua TV, com teus amigos. Mas eu te pergunto, eu estou indignada, eu brigo isso dentro da minha casa. Eu estou indignada como as pessoas não têm tempo para estar face a face com Deus. E querem poder, e querem autoridade, e querem fazer milagres. Um homem do nada, um tisbita. Ele se levantou numa geração perversa. E ele levantou a mão ao céu. E não choveu. Deus deu poder e autoridade para nós até combatermos com a natureza. Diga para o teu irmão, mas tem um segredo. Diga para o teu irmão, tem um segredo. Face a face com Deus. Pode passar. E então Deus falou com ele. Depois que ele profetizou, aí veio Elias a palavra do Senhor. Está dizendo o quê? Depois? Ali está dizendo depois? Depois. Porque ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que Deus estava indignado com Acabe. Ele não foi, Deus, será que eu faço? Será que não? Olha, não vou fazer, porque ainda não ouvi a voz de Deus. Olha, pastora, Deus não me deu a direção, então eu não devo ir, não devo fazer. Deus não dá a direção para quem não está face a face com Ele. Porque quem está face a face com Ele, tem certeza que conhece o coração de Deus e sabe o que Deus está pensando nessa geração. E Deus disse assim, bom, Elias, já que tu profetizou, já que tu determinou, as coisas vão acontecer. Agora tem o seguinte, eles vão te pegar, Elias. Eles vão te matar. Depois mais adiante você lê. Eles vão te pegar, tu vai ter que se esconder. Muitas vezes, querido, os profetas que Deus levanta nessa geração, muitas vezes, depois de profetizar, depois de lançar uma palavra, tem o esconderijo de Deus, porque o povo quer matar. Pode passar. Retira-se daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E ele disse assim, vai e te esconde agora, porque o que tu profetizou eu vou fazer, tá? Vai acontecer. O povo vai te odiar, vai ter fome em Samaria, vai ter sede em Samaria, e eles vão culpar você. Então você tem que se esconder. Você está disposto a se esconder? Você está aí? Tem certeza? Deus levou Elias para Queribe, porque, sabe o que significa em hebraico Queribe? Shar-hast, que é cortar do tamanho certo. O que Deus quis fazer com Elias? Elias, olha, tu profetizou, tu se levantou como profeta, mas agora eu vou ter que te esconder e realmente tratar de você e colocar em você o meu tamanho. Eu vou colocar em você o que eu quero. Eu vou ensinar você a depender de mim. Porque não adianta você profetizar, você pregar, você falar, você orar na tua casa e não ser exatamente o que Deus quer na tua vida. E Jesus disse assim, Deus disse assim, eu vou te mandar para Queribe. Vai lá para Queribe. Queribe significa eu te colocar no tamanho certo. Muitas vezes, para Deus nos colocar no tamanho dele, Ele vai nos esconder, afastar da nossa família, afastar dos nossos amigos, e nós ficarmos totalmente dependentes dele. Porque enquanto nós estivermos no meio social, enquanto nós estivermos dependendo de pessoas, dependendo de unção A, unção B, direção tal, nós não vamos cumprir o chamado que Deus tem para nós. E ele disse assim, vai para Queribe. Lá eu vou te colocar você do tamanho que eu quero e da medida que eu quero, para que você venha trabalhar para mim. Pode passar? E ele disse assim, tu vai para Queribe, presta atenção aqui. E ele foi para Queribe, ele foi se esconder. Mas só que eu vou botar lá 2 garçons, eu vou botar lá uns garçons muito especial para ti. Eu vou botar garçom, e esse garçom tu não vai ver aqui nessa terra não. O garçom vem do céu, vai ser os corvos que vão te alimentar. Eles vão trazer pão de manhã e carne de manhã, pão de tarde e pão de noite. E tu vai beber da torrente de água que tem lá. Aquela torrente de água lá ainda não secou, tu vai continuar bebendo. Você está me ouvindo? Ele devia pensar assim, tá louco, tchê.
Como é que eu vou fazer isso? Corvo me alimentar? Coisa doida isso. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Sabe por que muitas vezes tu não obedece o Senhor? Não faz as coisas loucuras que Deus manda tu fazer? Porque você não está face a face com Deus. Elias obedeceu o Senhor porque ele estava face a face com Deus. Ele sabia o que Deus ia fazer, ele sabia, ele dependia, ele se escondeu lá numa caverna, ele se escondeu lá, em Queribe. Ele disse, olha, pode me moldar, pode me cortar. Queribe fala cortar do tamanho certo. Pode me moldar, pode me fazer. Não tem a minha cama boa, não tem problema. Não tem meu travesseiro, não tem problema. Eu me levantei como profeta, eu sei que eu vou pagar o preço para isso. Você está me entendendo? E todo dia de manhã ele acordava, estava lá o corvo com pão e a carne. E a palavra de Deus diz que ele não reclamava. Eu não sei se ele dormia em cima de uma pedra, em cima de uma árvore. Ele não reclamava, porque ele decidiu se levantar para combater contra o pecado. Ele decidiu se levantar para reverter esse quadro naquela nação. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente diz assim, pastora, agora eu vou jejuar, agora eu vou orar, as coisas vão acontecer. Acontece qualquer coisa lá fora, a gente desiste do que a gente decidiu em Deus. O que você acha hoje de tu chegar em casa, tua despensa está vazia, e Deus fala, sai dessa casa aqui confortável, vai lá para um mato lá que eu quero te usar, mas eu quero te fazer você do meu tamanho, vai lá, se esconde lá um tempo lá, se esconde, porque é sozinho que eu quero você sozinho, dependente de mim, e eu vou mandar 2 garçons especial do céu. Um traz comida de manhã, outro de tarde. Você iria? Você iria? Ou você levaria teu colchão box junto? Hein? Ou você levaria uma água potável junto? Quem depende de Deus, meu amado? Não tem problema. Elias estava inconformado com a situação que o povo estava. Sabe o que precisa, gente? Nós temos uma geração inconformada. Sabe o que está precisando, Adriana, aqui nessa terra, aqui no Morro da Fumaça, aqui nessa igreja? Nós sermos inconformados com o pecado. Nós odiar o pecado. Nós se levantar contra o pecado. Contra aquelas pessoas que estão errando. Nós se levantar contra o nosso inimigo. E nós pagarmos o preço. Porque muitas pessoas se levantam contra. Mas a hora que o diabo coloca uma setinha, já desiste de batalhar pela família, já desiste de orar pelo irmão, já desiste de vir para a igreja. Qualquer coisinha tira a pessoa da presença do Senhor. Você está aí? Você está entendendo a palavra dessa noite? Pode passar. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do... Esse é o problema. Deus até tem mandado. Deus até tem falado nessa igreja. O problema está faltando é obediência. Hein? Tá é doido. Conforme a palavra do Senhor, eu me esconder e ser alimentado por corvo. Não foi Deus que falou, não. Isso foi o inimigo que falou. Porque a gente espera que Deus só fala coisa boa. Que Deus só fala coisa confortável. A gente espera que Deus nos dá a direção de uma abundância, de um hotel 5 estrelas. Deus nunca vai mandar nós para uma caverna. Deus nunca vai mandar nós se esconder, ficar sozinho. Isso não é de Deus. Eu vou te dizer uma coisa que está numa geração em que Deus quer você sozinho com Ele. Você está aí? Você está entendendo? Nós temos uma geração que Deus quer que você vá realmente se esconder em Queribe com Ele, para ficar do tamanho que Ele quer a tua vida, porque Deus quer te usar tremendamente. Deus não quer você com zap, Deus não quer com TV, e nem com os amigos, muitas vezes nem com as pessoas da igreja. Deus quer você sozinho. Ele quer te sustentar sozinho. Quando eu digo sozinho, é sozinho na oração, é sozinho na busca, é sozinho na dependência de Deus. É você conhecendo o Deus que você serve e não tendo medo quando Ele diz que Ele vai te suprir todas as tuas necessidades. Talvez ele não tinha o café da manhã, mas ele tinha o pão e a carne que o corvo levava. E o corvo, gente, ô garçonzinho fedido, né? Corvo, o que é corvo para vocês? Ele comia o quê? Coisas mortas. Deus me livre, né, gente? Deus me livre eu comer um pão da boca do corvo, né? Vai trazer, Deus me livre. E a minha mesa lá em casa, e meu pãozinho d'água?
Não, eu não quero passar trabalho, não. Nós estamos numa geração que a gente não escuta a voz do Senhor. A gente quer que Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora. A gente quer sair de Queribe, colocar Deus em Queribe. Nós queremos fazer o tamanho de Deus para a nossa vida. Nós queremos moldar Deus para a nossa vida. Nós não deixamos Deus nos moldar. É muito mais fácil a gente dizer, Deus, eu quero que você faça tudo isso para mim. Então a gente coloca Deus em Queribe e escolhe Deus do tamanho que a gente quer. Quem está me entendendo? É por isso que não acontecem as coisas na nossa vida. Você está aí? Pode passar. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Deus mandou ele ir. E Deus disse, eu vou te suprir. E ele conhecia o Deus que ele servia. Ele não questionou. Presta atenção, gente. Eu falava aqui no sábado, se eu não me engano, eu preguei sobre isso. Tanta gente irritada com Deus. Tanta gente chateada com Deus. Porque decide em Deus fazer o que quer. Não decide obedecer. Elias não questionou. O corvo alimentou ele. Ele comia, ele bebia. Está falando ali que ele estava bravo com Deus? Alguém falou que ele se esperneou e disse, olha, eu não quero essa comida, eu não quero me esconder, afinal de contas eu fui usado numa grande profecia. Chuva parou, eu tenho tanta autoridade que a natureza parou. Quem está face a face com Deus sabe que tudo quem faz em nossa vida é Deus. Nós somos apenas mordomo. E ele como mordomo, ele foi para Queribe. E ele ficou lá. Não sei se ele ficou embaixo de uma pedra, embaixo de uma árvore, se tinha uma cabana, eu não sei que lá. E também não diz, porque a seca ficou 3 anos e 6 meses. Eu não sei quanto tempo ele ficou lá. Só que chegou um tempo em que a torre, a torrente de Queribe secou. Pode passar. Chegou um dia, ele amanheceu. Decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Pois é, mas será que Deus não podia manter aquela torrente aberta? Deus não mandava o corvo botar comida? Será que Deus não podia botar assim, olha, Elias, nessa torrente aqui, ó, vai brotando água e nunca vai faltar água na tua vida? Deus, ele fez isso com Elias porque tinha outra coisa para Elias fazer, muito maior do que aquilo ali. Às vezes algumas coisas secam na tua vida, algumas portas se fecham na tua vida, algumas coisas Deus mesmo faz parar, jorrar na tua vida, para que você entenda o teu chamado e entenda quão grande e quantas coisas Deus tem para fazer contigo na tua vida. A torrente secou, Elias não brigou com Deus. Elias não está dizendo que Elias se esperneou, não está dizendo que Elias começou, agora eu vou morrer de sede, agora eu vou morrer de sede. Não é assim que a gente fica? A gente, quando não está na presença de Deus, quando a gente não conhece os planos de Deus para a nossa vida, a gente vive questionando. E por que não dizer, vive dando burros na água e não indo a lugar nenhum? Lá no início ele disse, cujo Deus a face eu estou. Quando você está com a face de Deus, significa que você está íntimo de Deus. Significa que tu fala com Deus todo dia. E ele tinha experiência com Deus para entender que essa fonte secou, mas ele não ia passar necessidade. Está na hora dessa geração se levantar, amados. Uma geração de íntimos com Deus. E quando as coisas começam a dar errado, aparentemente, você vem a entender que a mão de Deus está nesse negócio também. E a torrente secou. E aí Deus falou com ele novamente, pode passar. Veio então a palavra do Senhor dizendo, deixa aí um pouquinho. Olha, Elias, é o seguinte, até agora corvo te alimentou. Eles vieram trazer o pão para ti. Realmente tu não gostou muito, eu acho, né? Porque vem um negócio meio estranho esse garçom. Talvez esse garçom não veio nem com roupa, né? Com nada, nem com bandeja, né? Esse garçom, não sei como é que esse garçom serviu Elias. Mas agora, Elias, tu não tem noção. Agora tu vai para uma terra que mana leite e mel. Tu não vai passar fome, Elias. Sabe de uma coisa? Eu já falei com o melhor empresário de Samaria e ele vai te alimentar. Fica fácil assim, né? Não fica fácil quando Deus fala assim? Bah,
Deus é o cara. Empresário tem dinheiro. Nossa, eu vou para um hotel 5 estrelas. Como Deus é bom. A nossa visão é assim. A gente pensa que quando Deus vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar com a pessoa X, com aquela que tem. E disse a palavra do Senhor a Elias: vai, tem um empresário para te abençoar. Pode passar. Levanta-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom. Serepta significa crisol, purificar da prata. Se você estudar um pouquinho em hebraico, purificar da prata, crisol, Serepta, vai para lá. Eu já te coloquei do teu tamanho, agora eu vou te purificar, tá? Eu vou te acrisolar, ou seja, vou te lapidar, porque realmente eu preciso de ti. Vai para Serepta. Quem está aí? Tem que entender um pouquinho de história, né? Para entender um pouquinho a Bíblia. Tá? Levanta-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom. Vai habitar ali um empresário, ele está te esperando. Está escrito assim? Ué, não está. Nós cantamos aqui que Deus trabalha para nós, né? Deus está trabalhando. Habita ali. E eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Não, para aí, Deus está brincando, né, gente? Não, aí sai lá do corvo. A água secou na fonte e Deus manda ele para uma viúva, gente. Volta a falar. Sabe por que ele foi, Reginaldo? Porque ele estava face a face com Deus. Não importava onde Deus mandasse ele, Deus ia dar o sustento. Não importava de que maneira Deus falasse, que Deus ia prover. Ele não questionava Deus. Amado, se você entender a palavra dessa noite, e parar de questionar Deus, e começar a estar face a face com Ele, e começar a obedecer, Deus vai te usar tremendamente nessa geração. Vai. Agora tu sai daí, de Queribe, que eu já te coloquei do meu tamanho, e tu vai lá para Serepta, que lá é crisol. Lá eles trabalham com prata e ouro, e eu vou te lapidar lá. Mas para te lapidar, eu vou te colocar no hotel 5 estrelas, na casa da viúva, que está morrendo de fome. Pode ir, viu? Ah, que Deus maravilhoso. Tem gente com raiva aí embaixo. Que Deus é esse? Eu não vou para lado nenhum. Tu tem que ir aonde que Deus manda, independente das circunstâncias. Tu tem que fazer exatamente o que Deus manda. Porque quando nós estamos embaixo de uma palavra, não tem como Deus nos abençoar. Agora, quando a gente sai debaixo da palavra de Deus e começa a fazer o que nós queremos, você não precisa reivindicar Deus. Porque quando Deus tira a mão de nós e nós paramos de obedecer, nós paramos de receber. Estou falando de oração. Levantou-se, pois, e não foi. Ficou muito chateado. Não queria ir. Foi isso? Diga assim, tu iria? Tu iria para uma casa de uma viúva? Tu iria como profeta, como pastor? Você iria para a casa de uma viúva? Você iria? Se você estava passando necessidade, passando fome, você ia buscar alguém que tinha, é verdade ou não é? Mas Deus não trabalha desse jeito. É por isso que a gente tem que conhecer Deus. Deus vai tirar para nós daquilo que a gente menos espera. Deus vai dar para nós coisas das pessoas que menos têm. Porque quem faz o milagre é Deus, querido. As pessoas não precisam ter para nos entregar. As pessoas precisam ter a semente. Porque quem faz todo milagre é Deus. Vai para Serepta. Cidade que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço, um vaso, um pouco de água de beber. Até aí tudo bem. A mulher tinha água para dar para ele. Água um pouquinho ela ainda tinha. Apesar de já estar quase 3 anos sem água. Essa viúva devia estar muito encardida e suja, porque não tinha como tomar banho. Não tinha água. Ela tomava banho ou ela tomava água. Estava uma seca, estava uma fome. E ela estava na porta da cidade apanhando graveto. E foi essa pessoa que Deus mandou Elias falar que ia abençoar ele. Se hoje você precisasse de uma bênção, você ia num lugar desse? Você ia numa casa que não tinha nada? Você ia numa mulher que estava passando fome pedindo a bênção? Pedir um copo d'água?
Olha como Deus trabalha diferente. Nós precisamos abrir os olhos, queridos. A palavra do Senhor diz que Ele não vê como vê o homem. Os pensamentos dele é muito mais elevado do que os nossos. Deus pensa. Deus pensa, querido. Nós é que achamos que pensamos certo. Nós achamos que o que vai vir para nós vai vir de pessoas famosas. Vai vir de pessoas que têm. Nós olhamos com esses olhinhos aqui atravessados. Nós entendemos que o milagre está na mão de Deus. E Ele vai dar esse milagre da forma que Ele quer. E na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Você está aí? Você está aí mesmo? Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou e pediu um copo de água. Tudo bem, ela foi buscar água. Vamos lá. Quando ela ia buscar, ele chamou. Aí que é o problema. A água ela tinha para repartir. Traze-me também um bocado de pão contigo. Peraí. Aí a coitada não tinha. Ela disse, eu estou vindo aqui na porta dessa cidade, apanhar uns gravetinhos, para fazer um pão, um cozido, para mim e para o meu filho, para depois nós morrer, porque nós estamos com muita fome. Talvez é assim que a gente chega na presença do Senhor. Nós não temos mais esperança. Nós não temos uma visão. A nossa visão já está morrer e pronto. Essa situação já morreu. É assim que muitas vezes a gente se depara como aquela viúva que está ali. Olha quando ele pediu, o que ela falou? Ela, porém, respondeu, vive o Senhor teu Deus. Essa mulher era estrangeira e ela conhecia o Deus de Elias, que eu não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que eu estou apanhando uns 2 gravetos para ir preparar para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Deixa aí, Maxwell. Olha só, querido. Talvez, vou falar algo profético nessa noite. Talvez você tenha só essa caneta. Só isso. Isso aqui é o único sustento teu. E ainda que não vai dar para nada. E o Senhor está mandando você dar para alguém. A partir do momento que você dá para alguém, você vai ser abençoado. O que acontece com a gente? A gente retém aquele pouquinho. A gente retém o que a gente tem. A gente, em vez de abençoar, eu vou comer, só tenho isso. Como é que eu vou repartir o que eu não tenho? Querido, mas é no tu dar. É no tu liberar. É no tu entregar. É que Deus vai agir. E ela disse, olha, ela foi sincera. Eu só tenho isso. Isso serve para oração. Isso serve para provisão financeira. Isso serve para intimidade com Deus. Eu só tenho isso, Deus. Oh, eu sei que tu é um homem de Deus. Eu sei que tu está falando, mas então tu conhece o meu coração. Olha, eu só tenho um pouquinho de farinha. E eu vim aqui apanhar graveto chorando. É a última esperança minha. Era que o meu marido, que o meu filho e eu comíamos isso e íamos morrer abraçados. Nessa hora, quando a gente pensa que vai morrer, que tudo está fechado para a nossa vida, que tudo está ruim para a nossa vida, é nessa hora que Deus chega, gente. Deus ele não chega quando ainda temos chance, quando ainda achamos que podemos. Sabe, quantas vezes aparecem situações na minha vida e eu digo assim para o Senhor, Senhor, agrave ela até o momento que o Senhor queira, mais rápido, porque eu sei que depois que estiver totalmente agravado, Rosane, Deus vai agir. Deus não vai agir quando ainda temos esperança, que ainda temos uma reserva, quando ainda achamos que podemos alguma coisa. Deus vai agir quando tu chegar para Ele e diz, olha, é o meu último punhado de farinha e minha última gota de azeite, eu de mim mesma não tenho mais nada. E o que eu tenho eu te dou ainda. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas é noite de milagre. Se você não tem nada, é noite de milagre. Se você tem alguma coisa, te vira a botija para baixo, se esvazia, porque Deus só trabalha com vasos vazios. Quando Deus pediu a viúva e segue em diante depois, você pode ler? Quando Eliseu pediu para ela trazer os vasos, não poderia ter uma gota de nada. Ele disse, trague muito vaso e vazios.
Deus só vai encher os vasos que estão vazios. Vazios de si mesmo. Vazio de religiosidade. Vazio de justiça própria. Vazio de egoísmo. Vazio. Quando tudo parece que vai dar errado, Guido, chega a provisão. Glória a Deus por isso. Pode passar o 12, o 13. Aos que lhe disse Elias, não temas. Vai e faze como tu disseste. Não como eu disse, porque ele não tinha falado nada. Como tu disseste, tu não disseste que ia fazer uma comida para dar para o teu filho e comer o teu filho e morrer? Então tu vai lá e faz essa comida como tu falou. Só que é o seguinte, o primeiro é para mim. Eu trago isso aqui como primícia. Sabe por quê? Não está tendo abundância na tua casa? Porque tu está comendo o primeiro que é de Deus. Porque Elias ali representava Deus. Primeiro é para Deus, meu amado. Tudo que tu faz, tudo que tu ganha, tudo que tu é, todas as tuas forças, todas as tuas finanças, primícia é de Deus. Quem está aí? Primeiro é para mim, um bolo pequeno. Primeiro era para quem? Para quem? Para o Elias. Elias estava representando quem ali? Quem ali? Tu estás comendo o bolo de Deus, meu filho? Tu está comendo o que é de Deus? Como é que tu quer que Deus multiplique aquilo que está nas tuas mãos? Se tu estás comendo aquilo que é de Deus. Eu não sei se você leu uma matéria que eu escrevi. A semente está na tua mão. Deus se compromete com a semente, não com a colheita. Deus te dá a semente. Se você não lançar no solo, se você reter, tu não vai ter a colheita? Nós temos que dar a primeira hora da manhã para Jesus. Nós temos que dar nossas forças para o Senhor. Nós temos que dar a primícia dos dízimos para o Senhor. Primeiro é para o Senhor. Ai, pastora, meu filho está morrendo. O meu filho está morrendo? Ele vai morrer? O meu filho é bebê? Eu gastei tudo na farmácia. Eu comprei Neston, eu comprei Inan, eu comprei tudo. O primeiro é para ele. O filho estava morrendo, mas o primeiro era de Deus. Você está me entendendo, gente? Não é forte isso? Porque a maior desculpa nossa é: meu filho está doente, não vou para a igreja, não posso ir. Meu filho foi para o hospital, gastei tudo, não vou dizimar. Tudo nós temos uma desculpa. E nós queremos ser abençoados, nós não obedecemos. Não existe mais pessoas que obedecem à voz do profeta. A palavra do Senhor diz: obedece os teus profetas e prosperareis. Ninguém quer obedecer mais à voz do profeta. Tem gente que diz assim: olha, obedecer pastor, eu só escuto a Deus. Querido, se você não escutar pastor, eu lamento, mas você não escuta a Deus. Quem está entendendo nessa noite? Eu estou muito feliz pela revelação de Deus nessa noite. Se você entender isso como revelação, você vai sair daqui e nunca mais será o mesmo. Primeiro para mim, bolo pequeno. E traz aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Diga depois. Diga comigo, primeiro é para Deus. Fica bem brabo com a pastora agora, mas bem brabo, mas fala. Diga assim, o primeiro tempo é para Deus. As primícias das minhas finanças é para Deus. Depois é para mim. Depois é para o meu filho. Não, a gente faz ao contrário. Para o filho, para mim, depois para Deus. Porque tem gente que o filho atrapalhou a vida ministerial, atrapalhou as finanças, atrapalhou o dízimo, atrapalhou tudo na vida. E filho é bênção. Filho não é para atrapalhar o teu ministério, filho não é para atrapalhar as tuas finanças, se nós cumprirmos isso aqui. Primeiro, para Deus. Depois, para nós. Depois, para o filho. Não coloca o filho na frente. Quem está me entendendo aí? O filho estava morrendo, Rosane? A lógica do ser humano que quer ser melhor que Deus, primeiro o filho, não seria? Não, primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Pode passar. Não temas, faça como eu te mandei. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará.
O azeite de botija não fartará. Até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deixa aí. Pastor, é tão fácil. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. O evangelho é muito simples. O evangelho para mim hoje, que eu estou na igreja há um tempo bastante, ele é bom demais para seguir. Ele é fácil demais. As pessoas às vezes elas gastam tanta energia desobedecendo a Deus, que era tão fácil obedecer. Sabe? Eu estava numa casa ontem, né, Marli? E uma menina jovem, a gente estava discipulando, e de repente a mãe estava brigando porque essa menina não quer fazer as coisas. E eu falava para essa menina, é tão fácil tu obedecer. O que é lavar uma louça para a mãe? Não dá 10 minutos. Mas aí fica o dia inteiro brigando por causa de uma louça. E nós fizemos a mesma coisa. Deus está dizendo, vai por aqui. A gente começa a arrumar obstáculo, não querer, não porque não é, não porque o profeta errou, não porque eu não vou obedecer pastor, não porque eu não vou obedecer líder. Não, eu não vou, não é por aqui. Ficamos a vida inteira gastando energia na desobediência, em vez de nós tirarmos o jugo e obedecermos. É tão fácil obedecer, querido. É tão fácil saber que tudo que passa pela minha mão, o primeiro é para Deus. É tão fácil obedecer, que o meu tempo mais precioso e gracioso é para Deus. Tão fácil. Pastor, estou cansado, não vou para a igreja. Pastora, não dá, agora o culto só sábado, quando eu consigo ir? A gente só quer dar resto para Deus, mas a gente quer receber o melhor de Deus. Amados, não tem uma coisa. Eu vou dar uma de Elias nessa noite. Não tem uma coisa que eu peça para o Senhor, que o Senhor não faça quando eu estou de acordo com a palavra dele. Não tem. Se você está emperrando o carro e Deus não está abençoando a tua vida, vigia a tua obediência com a voz dele. Vigia, meu amado. Deus não dá fardo que tu não possa suportar. Tem gente se arrastando. Tem gente se arrastando. Se arrastando em tudo. Nas finanças, na família, em tudo. Gente, isso é mera desobediência. Porque nem que seja um corvo, ele vai mandar o pão para nós. Ele vai mandar. Ele vai nos alimentar. Ele vai nos sustentar. Ele vai enviar uma viúva que não tem nada, ela vai dar um pingo de azeite e o negócio vai multiplicar. É porque a gente fica esperando coisas grandes, coisas mirabolantes. A gente não entende que Deus é simples demais. E que Deus só espera de mim, de você, é a obediência. Mas só tem obediência se você voltar para 17:1, cuja face de Deus eu estou. Quando você emperra na obediência, você não conhece o Deus que tu serve. Como é que a gente vai obedecer alguém que a gente não conhece? Pode passar, Maxwell. Ela foi e fez conforme o quê? Lê comigo. Ela foi e fez. Lê lá comigo. Você sabe ler? Então lê lá comigo. Ela foi conforme a palavra de... E assim comeram ele, ela e sua casa durante... Ué, mas ela não ia morrer? Não tinha só um pinguinho? O que aconteceu ali? Porque ela pegou aquele pinguinho e ela entregou no lugar certo. Para a pessoa certa. Para a direção certa. Ela entregou. Você sabe, queridos, quando eu não conhecia o Senhor, eu queria ser próspera. Nós tínhamos comércio, estava dando tudo errado e as coisas estavam muito ruins na nossa vida. E eu comecei a pagar cartomante, benzidor, macumbeiro. Tudo que tu imagina nós pagávamos muito caro. Teve uma época que uma macumbeira pediu para a gente. Ela pediu tanta coisa, que hoje, se fosse olhar, dava R$1.000 só de fruta. Só de fruta. Vai lá no mar e quebrar para ir manjar. E nós lascado, pelado, sem dinheiro. Arrumamos emprestado e foi. Eu nunca vi tanta melancia que eu tive que comprar. Mas quando Deus pede alguma coisa, eu fecho a minha vida, minha cara e digo, não, eu não posso. Não, Deus me livre. Porque eu andava de mão dada com o diabo e obedecia a ele. Quem anda de mão dada com o Senhor
obedece o Senhor. Nós somos servos ou filhos ou escravos de quem nós servimos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Aquela mulher deu para receber. Você tem que dar oração, tempo de oração para Deus. Você tem que dar tempo, vigília para Deus. Você tem que querer estar na presença de Deus. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Você tem que ser dizimista, fiel na casa de Deus. Você tem que fazer o que é de Deus. Abre comigo Isaías 55 e eu finalizo. Deus é bom? Deus levou ele para Queribe para ficar do tamanho que Deus queria. Depois Deus levou para Serepta para crisolar Elias. Diga para o teu irmão, você tem que ficar do tamanho de Deus. Deus é bom? Isaías 55, 8. Deus ele tem umas formas estranhas para nos abençoar. Meu Deus, como ele tem forma estranha para nos abençoar. Muito incrível. Aleluia. Aleluia. 55, 8. Diz assim. Por quê? Diga, por quê, irmão? Agora aponta para de novo. Sabe por quê, irmão? De novo. Sabe por quê? Eu ainda quero fazer culto de estudo bíblico. Porque é tão bom, né? Que a gente conversa. Tá vendo? Né? Então, por quê? Diz o Senhor, porque os meus pensamentos. Agora tu diz para a pessoa do lado. Sabia que Deus pensa? Tu quer pensar sozinho? Tu quer fazer tudo sozinho? Tu nem pergunta o que Deus está pensando nessa situação? Tu nem pergunta nada para Deus? Tu quer fazer tudo sozinho? Eu vou, eu faço, estou pensando, eu acho, vai ser assim, eu quero assim, não quero corvo, não quero viúva, eu quero empresário, eu quero ir para isso, eu quero ir para isso. Senhor, da onde que tu vai me sustentar? Não, desse jeito eu não quero, Senhor. Talvez Deus vai te sustentar através de uma pessoa que faz uma faxina. Eu digo assim, Senhor, não importa de onde vem, eu aceito, Senhor. Sabe por quê? Porque a gente tem ficado do tamanho de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Tira esse teu pensamento mesquinho. De achar que agora vai ser assim, que agora vai ser assim, que agora vai ser assim. Acaba com esse teu pensamento raciocínio. Gente, as pessoas aqui, principalmente nessa região, as pessoas italianas, elas acham que é fazendo para ter. Mas eu quero dizer que para Deus é tu sendo para ter. Sendo um filho amado, um filho obediente, um filho que adora, um filho que coloca Deus em primeiro lugar, tu vai ter. E os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Se eu te mandar tu ir lá para uma caverna, se esconder por uns dias, se esconda. Sai de todo mundo, sai de perto de todo mundo. Talvez, se Elias ficasse perto de um monte de gente, iam matar o chamado dele. Iam matar ele. Ele se escondeu. E ele não chamou ninguém lá não. Só vinha o corvo de manhã e o corvo de noite. Que visita agradável. Já pensou, Leontina? Tu tá lá, sozinha na tua casa, não vai ninguém. Nem em casa, um paiolzinho, sei lá, uma caverna. Só vinha um corvo, botava pão e a água, ia embora, depois pão e água. Meu, ele dependia de Deus, ele não questionava, gente. Ele não dizia que o pão tinha que ser pão d'água, a carne tinha que ser não sei o quê. Quando a gente depende de Deus, a gente aceita o que Deus manda. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Pode passar, Maxwell. Eu gosto muito dessa passagem de Isaías. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, muito mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, o que ele pensou? Elias, vai uma viúva que vai te alimentar. Elias, é um corvo que vai te alimentar. Os pensamentos mais altos, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, o que Deus está pensando para mim é que eu vou ganhar na loteria ano que vem uma BMW. A gente pensa que os pensamentos de Deus estão baseados no alto da terra.
Os pensamentos de Deus não têm nada a ver com a terra, meu amado. Todo o suprimento que precisa para mim e para você vem do céu. Ele usa algumas coisas da terra, mas vem do céu. Aí nós ficamos baseando. Não, eu ganho 2.000 reais, eu vou fazer a conta, quando é que eu vou conseguir trocar de carro? Querido, fica na face de Deus. Fica na face do Senhor. Nós fomos num encontro agora de casal há pouco tempo, né, Rosane? O pastor falou que ele tinha muito, depois que ele perdeu tudo, ele entregou a vida dele só para ele ser pastor. Só pastor, só pastor. E ele andava com Fiat Uno. Nada contra os Fiat Uno. Fiat Prêmio. Acho que era Prêmio. Aqueles assim, bem sequinho. E ele andava, cuidava de todo mundo. Ele ia. Mas ele entregou o trabalho dele do banco, essas coisas que ele tinha tudo, ele entregou para o chamado dele. Então ele estava com muita escassez. E um dia um cara disse, olha, eu quero que tu vá almoçar lá em casa. Quero que tu vá almoçar lá em casa. Aí o cara disse assim, ele assim, tá, um dia eu vou. Aí deu certo num domingo dele ir. E chegou lá, ele almoçou. E quando terminou de almoçar, o empresário disse, vamos lá para a minha garagem. Aquele carro lá, novinho, inteiro, zero, é teu. Pode levar. Trabalhar para Deus, a gente corre esses riscos. Quem obedece a Deus, de nada tem falta. Você pode ter certeza, querido. Pode passar outra. Porque assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não tornam mais a regar a terra e fazem produzir, brotar, e fazem produzir e brotar para que a semente, para dê semente ao semeador e o pão o que come, pode passar. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Deixa aí. Toda palavra de Deus para a minha vida, quem já recebeu palavra profética de Deus aqui, levanta a mão. Toda. Bastante gente. Ela é semente. Ela vai germinar e ela vai dar a plantação certa que Deus quer para a tua vida. Ela está germinando, ela é uma semente. A palavra é semente. Ela não vai voltar para lá de forma de semente. Ela vai voltar para lá numa colheita abundante. Ela não volta da mesma forma. Pastor, em que eu entendo então? E eu, para finalizar, entendo nessa noite. 1 Reis 17. Que eu falei e preguei até agora. E eu quero que você se motive nesse culto de oração a buscar a face de Deus. A orar. Queridos, eu vou dizer uma coisa para ti. E eu vou dizer uma coisa com o íntimo do meu coração. Meu marido está aí, ele sabe. Ele pode pegar o microfone e falar. Se eu não estiver na face a face com Deus, eu não quero a face com Ele. Se eu não tiver Deus comigo, falando comigo, Deus me motivando, Deus me ensinando, eu não tenho tempo nem para filho e nem para marido. Porque primeiro de tudo, eu preciso estar face a face com Deus. Porque se eu estiver face a face com Deus, a minha casa vai bem, a provisão é certa, tudo vai bem. Talvez você está face a face com o teu marido. Tem mulher tão ciumenta que não larga o marido para nada, mas não busca Deus. Se você estiver face a face com Deus, teu casamento vai bem, tuas finanças vai bem, tudo vai bem. Eu quero te motivar. Elias Tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença eu estou. Cuja presença eu estou. E eu te pergunto, qual é a presença que tem estado com você? Qual é a presença? Eu falava com a Marli ontem mesmo. A gente foi fazer visitas ontem. Foi muito bom. Para 13 de maio, Monte Alegre. Chegamos em casa às 11 da noite. Carro cheio de melancia. Foi uma bênção de Deus. Mas não foi para feiticeira a melancia não, tá? Nem para o pai de santo. Essa foi para nós. Graças a Deus. E para concluir, o pai de santo só colocou nós mais na falência ainda. Falimos tudo, comeu a melancia e tudo. E Deus veio para dar vida e vida e abundância. E eu descendo de 13 de maio estava falando para Marli: querido, quando você está na presença de Deus, nada te abala,
Mesmo que a torrente secou, não vai te abalar. Mesmo que a situação está apertada, não vai te abalar. Porque tu sabe que Deus não vai deixar faltar nada.